Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula daremos início à playlist de equilíbrio químico. Vamos fazer uma aula introdutória sobre este assunto. Você já parou para pensar que existem algumas transformações na natureza que são reversíveis e outras transformações que não são? Por exemplo, imagina se eu falo para você, queime uma folha de papel. Pega o papel e queime o papel. Será que é possível, depois de queimar o papel, voltar a ter o papel a partir dos produtos dessa queima? Acho que é bem complicado, não é mesmo? Portanto, queima de um papel não é um fenômeno reversível. E se você pensa, por exemplo, em derreter o sorvete, depois pegar o sorvete derretido, colocar no congelador, ele não volta a solidificar? Temos aí um fenômeno que é reversível. Aí você fala para mim assim, professor, mas isso é uma transformação física, derreter o sorvete e congelar o sorvete. Realmente, transformações físicas são reversíveis, não é mesmo? Mas vamos pensar então numa transformação química. Eu pego hidrogênio, oxigênio e produzo água. Reação de formação da água, um fenômeno químico. É possível a gente pegar a água e quebrar, decompor a água e voltar a formar o hidrogênio e o oxigênio por um processo eletrolítico, por exemplo. Temos aí um fenômeno químico que é reversível. Por que eu estou falando de fenômeno reversível e não reversível? Porque em equilíbrio químico, nosso foco é estudar sistemas e fenômenos que são reversíveis. Afinal, toda reação que é reversível, se estiver sendo realizada dentro de um recipiente fechado, tende ao equilíbrio. E é o nosso assunto dessa playlist. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta! Quando a gente fala de equilíbrio químico, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em reação reversível. O que vem a ser uma reação reversível? A gente vai estudar aqui, nesse momento, apenas reações que podem ir e podem voltar. Ou seja, todo equilíbrio químico ele parte do princípio que a reação que eu estou trabalhando é uma reação reversível. Até o momento a gente não falou em nada de reação reversível, embora a gente já tenha até montado algumas, a gente não chegava nesse aspecto porque equilíbrio químico que trata de fato desse tipo de reação e de alguns conceitos envolvidos aí por trás, não é? Então, quando eu falo numa reação reversível, o que eu estou querendo dizer? Vamos supor que a gente tenha uma reação genérica como essa aqui, vejam. Eu tenho a substância A, gasosa, tudo bem? Está reagindo com a substância B, gasosa. Esses são os reagentes da minha reação, beleza? Se eles são os reagentes, são aquelas substâncias que vão entrar em contato, vão colidir, como a gente viu na cinética, para gerar produtos. Vamos supor que nessa transformação ele gere dois produtos genéricos também. Eu vou chamar de C e de D, beleza? Então aqui eu tenho uma reação química como as que a gente já estudou. Os reagentes A e B, eles têm afinidade química, eles estão em contato, então eles podem colidir uns com os outros para gerar C e D. Só que pode acontecer dos produtos da reação, no caso aqui o C e o D, também terem afinidade química entre eles. Se os produtos têm afinidade química para reagir, eles podem reagir e voltar a formar os reagentes que eu tinha inicialmente, que eu chamei de reagente A e reagente B. Então, quando eu falo que eu tenho uma reação reversível nada mais é do que uma reação que os reagentes se transformam em produtos, mas os produtos dessa reação têm afinidade para voltar a formar os reagentes. Vira como se fosse um ciclo, concordam? A gente sabe que toda reação química, isso foi visto em cinética, tem uma certa velocidade, concordam comigo? Então vamos supor que eu tenha a velocidade da reação de ida. A velocidade da reação de ida eu chamo de velocidade da reação direta. Eu vou colocar em cima da setinha aqui para a direita, como se fosse a nossa reação direta. A reação direta é aquela que vai no sentido normal que a gente está acostumado. Só que aqui a gente também tem uma velocidade inversa, porque depois de um tempo, o C e o D eles começam a reagir, concordam? Se eles começam a reagir, vai chegar um tempo em que eu vou ter uma velocidade inversa da reação indireta ou da reação inversa, que eu vou chamar de VI. Olha que interessante, quando eu tenho uma reação reversível, as duas reações elas podem acontecer concomitantemente.
eu tenho a reação direta acontecendo no mesmo momento em que a reação inversa se processa. É lógico que no começo eu tenho mais a reação direta, não é? Porque eu só tenho reagentes no começo, mas com o tempo a reação inversa ela vai se intensificando. E aí vem o lance onde eu quero chegar, que é o lance do equilíbrio químico. Por quê? Quando que é estabelecido um equilíbrio químico? O equilíbrio químico ele é sempre estabelecido quando as velocidades de ida e de volta elas se igualam. Depois de um tempo, isso tende a acontecer. Toda reação que é reversível, depois de um tempo, se ela estiver sendo realizada dentro de um recipiente fechado, isso é uma condição, a tendência é que a velocidade para a ida fique igual à velocidade da volta. E quando isso acontece, é o momento em que a gente diz que a reação entrou em equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico ele é estabelecido quando a velocidade da reação direta ela se iguala à velocidade da reação inversa. Quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa, portanto, eu posso dizer que o equilíbrio é estabelecido. Lembrando que essa tendência em que a velocidade da direta se iguala à velocidade da inversa só acontece se essa reação estiver sendo realizada dentro de um recipiente fechado. Vamos colocar essa condição aqui? Vamos supor que essas reações ou essa reação reversível está sendo realizada dentro de um recipiente fechado. Se ela está sendo realizada dentro de um recipiente fechado, depois de um tempo, tenham certeza que essas velocidades vão se igualar. Então, pessoal, já sabemos que se tivermos uma reação reversível sendo feita dentro de um recipiente fechado, com o tempo, as velocidades da reação de ida e de volta tendem a se igualar. E se elas se igualam, o sistema entra em equilíbrio químico. Aí você deve estar se perguntando, mas tudo bem, o que acontece então quando um sistema entra em equilíbrio químico? Vamos parar para pensar um pouquinho, pessoal. Imagine você com uma transformação que vai e volta com a mesma intensidade. Afinal, isso é um equilíbrio, não é? A velocidade da reação direta ela está exatamente igual à velocidade da reação inversa. Eu tenho produção, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aí, de C e D, mas ao mesmo tempo eu tenho consumo de C e D com a mesma velocidade, com a mesma intensidade. Concordam que se você produz algo, mas consome com a mesma intensidade, dá a impressão que não está acontecendo nada ali? Que está parado? É isso que acontece no equilíbrio químico. Quando atinge-se o equilíbrio químico, a gente tem a impressão que a reação está parada, porque eu estou produzindo e consumindo com a mesma intensidade. Mas se eu estou produzindo e estou consumindo, a reação continua acontecendo em nível microscópico. Macroscopicamente, quando eu olho para a reação, eu tenho a impressão que ela não acontece, mas eu sei que microscopicamente ela continua acontecendo. Essa é a característica de um equilíbrio químico. O equilíbrio químico ele é dinâmico. O que é um equilíbrio dinâmico? Ele continua acontecendo a nível microscópico, mesmo eu tendo a impressão que a reação parou. Porque quando a gente vai pensar em equilíbrio lá na física, a gente estuda equilíbrio onde? Quando está estudando estática. Estática, sinônimo de parado, não é? Então a gente tem a impressão que tudo que é equilíbrio está parado. Enquanto na química, o equilíbrio é dinâmico, porque as reações de ida e volta, elas continuam acontecendo. Se a gente produz alguma coisa e volta no sentido oposto, consumindo aquela coisa que eu acabei de produzir na mesma intensidade, a gente tem a impressão que a reação parou. Por qual motivo? Porque a concentração de todas as substâncias que participam desse equilíbrio param de se alterar. Afinal, eu produzo e consumo com a mesma velocidade. Então, as concentrações das substâncias elas ficam constantes. E aí a gente tem essa impressão da reação estar parada. Então, existem algumas características que um equilíbrio químico apresenta sempre que é estabelecido. Alguns eu já falei aqui para vocês, eu quero anotar com vocês aí na sequência. Vamos lá? Bom, então quando a gente fala de características do equilíbrio químico, eu já falei algumas aqui para você. Lembra que o equilíbrio químico ele é sempre estabelecido quando a velocidade da reação direta ela se iguala à velocidade da reação
inversa, isso dentro de um recipiente fechado. Uma primeira característica que a gente pode perceber é justamente o quê? Quando o equilíbrio químico ele é estabelecido, a gente tem a impressão que a reação parou. Então, uma característica é macroscopicamente. Quando eu falo macroscopicamente, é olhando de fora, é observando aspectos visuais da reação. Por exemplo, variação de cor. A coloração estava amarela no começo da reação. As substâncias foram formando e foi virando uma cor vermelha. Mas chega uma hora que a cor parou. A gente tem a impressão que a reação parou. Então, macroscopicamente, a reação cessa. Macroscopicamente, essa reação para de acontecer. Mas a gente sabe que microscopicamente isso não é verdade. Porque toda reação reversível em equilíbrio, ela continua acontecendo microscopicamente, mesmo sem a gente conseguir visualizar alterações. Então aqui eu tenho microscopicamente a reação continua, beleza? Essa característica de microscopicamente a reação continuar é o que traz para a gente o aspecto do equilíbrio, ele ser um equilíbrio dinâmico e não estático quando a gente está falando de química, beleza? Justamente o fato de eu formar numa certa velocidade e consumir na mesma velocidade faz com que a gente não tenha variações nas concentrações das substâncias que estão naquele equilíbrio. Então, a partir do momento que o equilíbrio químico se estabelece, as concentrações, vamos anotar aqui, as concentrações das substâncias, as concentrações das substâncias que participam do equilíbrio, ou seja, os reagentes e produtos dessa transformação, que participam do equilíbrio, permanecem constantes. Lembrando que isso quando o equilíbrio é atingido. Antes do equilíbrio ser atingido, isso não acontece. As concentrações vão alterando, os produtos vão sendo produzidos e os reagentes vão sendo consumidos, como a gente viu em cinética química. Então já temos até aqui quais são as características gerais de um equilíbrio químico, não é mesmo? Você pode até estar se perguntando o seguinte: para que uma reação que vai e volta? Qual o sentido disso se eu quero produzir alguma coisa, mas aquele produto ele volta a virar reagente no início da reação, que eu tinha no início da reação, não é mesmo? Então é uma coisa meio sem sentido se a gente pensar em reações reversíveis e pior ainda quando entram em equilíbrio. Mas saibam, graças ao equilíbrio químico, graças às reações reversíveis é que a gente sobrevive. Muitas reações químicas do seu metabolismo são reações reversíveis. Muitas reações que acontecem no nosso organismo são reações reversíveis. E graças a essa reversibilidade de algumas reações que a gente se mantém vivo. Por exemplo, as trocas de gases que acontecem no nosso sangue, por exemplo, a formação da carbohemoglobina ou mesmo a degradação da carbohemoglobina, ou outras transformações que acontecem que envolvem gases no nosso organismo, são reações reversíveis. Essas trocas gasosas que a gente faz de absorção de oxigênio e liberação de gás carbônico, por exemplo, são reações reversíveis e que se não acontecessem dessa forma, talvez o nosso processo respiratório não fosse como é, ou talvez não existisse nem vida, levando aí para a área da biologia. Se a gente for pensar até mesmo no pH do nosso sangue, o pH do nosso sangue se mantém num padrão assim muito regular, não é mesmo? Quando a gente sai, aumenta muito o pH do sangue ou abaixa o pH do sangue, tem doença associada a isso, né? Acidose metabólica, alcalose metabólica. Graças a equilíbrios químicos, a reações reversíveis, que a gente consegue manter o pH do nosso sangue próximo de uma certa normalidade. Então, são muitas reações reversíveis no nosso organismo, mesmo fora do nosso organismo, que são importantes da gente trabalhar. Eu quero mostrar para vocês na sequência como vocês conseguem visualizar que uma reação entrou em equilíbrio químico por meio de gráficos. Vou mostrar alguns gráficos aí para vocês e qual é o momento do gráfico que você percebe que a reação entrou em equilíbrio. Vamos na sequência? Para a gente começar a falar sobre os gráficos do equilíbrio, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que a gente pode analisar gráficos de velocidade em função do tempo
e gráficos de concentração das substâncias em função do tempo. Então, o primeiro gráfico que eu vou representar aqui para vocês é um gráfico de velocidade. Não importa nem a unidade de medida aqui, eu não vou me preocupar com isso agora. Por tempo. Beleza? Vamos imaginar que a gente tenha a seguinte situação. Um gráfico que é representado da seguinte forma. Vejam. Assim. Beleza? E assim. Bom, o que esse gráfico está representando? Eu tenho duas curvas aí, então eu estou medindo duas velocidades. Que velocidades eu estou medindo? A velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Beleza? A curva em laranjado está representando o quê? A reação direta ou a reação inversa? Lembrando que no começo da reação a gente só tem reação direta, a gente ainda não tem a inversa. A inversa ela começa depois de um certo tempo, depois que eu começo a formar os produtos. Então, com certeza, a curva que está começando lá em cima e está descendo é a curva que representa a reação direta. A reação direta. Justamente porque no início eu tenho uma velocidade muito grande direta, mas com o tempo, o que vai acontecendo? A velocidade da reação direta vai diminuindo, justamente porque eu vou consumindo os reagentes. E a gente sabe que a velocidade de uma reação é proporcional à quantidade de reagentes, à concentração. Quanto mais reagente eu tenho, mais rápida é a reação direta. Então, no começo eu tenho muito reagente, a reação direta é muito rápida no começo, mas com o tempo ela vai diminuindo. Já a curva que está representada em amarelo está representando para a gente a reação, vamos anotar aqui, a reação inversa. Por que a curva amarela está representando a reação inversa? Justamente porque começa do zero, não tem reação inversa no começo. Com o tempo, a velocidade da reação inversa vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo. Por quê? Porque eu vou formando cada vez mais produto e eu vou ter cada vez mais produto para reagir e voltar no sentido inverso. Então, eu tenho uma reação que vai diminuindo a velocidade, que é a direta, e uma reação que vai aumentando a velocidade, que é a inversa. Isso eu falei para vocês no comecinho da aula. Sendo que eu tenho uma reação direta e uma reação inversa, chega uma hora que essas velocidades se igualam. Então, a gente tem um momento aqui, ó, vamos supor que foi esse ponto aqui que eu estou representando em azul. Nesse ponto, a reação ela ficou com velocidades iguais, tanto da reação direta quanto da indireta, da inversa. Significa que nesse ponto aconteceu o equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico ele ocorre exatamente quando as velocidades das reações se igualam. Beleza? Eu posso dizer que nesse tempo aqui está o tempo do equilíbrio, ou seja, o tempo que demorou para essa reação atingir o equilíbrio químico. Então, esse é um primeiro gráfico, é um gráfico de velocidade por tempo. Vamos para um segundo gráfico. O segundo gráfico que eu vou mostrar para vocês é um gráfico que vai mostrar a concentração das substâncias que participam dessa reação num determinado tempo. Tudo bem? Então, agora eu tenho um gráfico de concentração por tempo. Vamos supor que as curvas que eu tenho aqui sejam as seguintes. Prestem atenção. Uma curva começa do zero e vai aumentando até ficar constante. E uma outra curva, vamos pegar aqui, que começa lá de cima e vai diminuindo também até ficar constante. Beleza? Para começar, vamos supor que sejam só essas duas curvas. O que a curva verde está representando? A concentração de quem nessa reação? Dos reagentes ou dos produtos? Com certeza, a concentração dos reagentes. A gente estudou em cinética, por isso que é importante vocês relembrarem que os reagentes de uma reação são consumidos. Então, se são consumidos, com o tempo eles vão diminuindo. Então, aqui em verde, a gente pode dizer que está representado a concentração dos reagentes. Colchete Rzinho para a gente vai ser a concentração dos reagentes, independente se é 1, se é 2 ou se é 3, ou se são 3 reagentes. Já a curva que está em rosa está representando um aumento da concentração. Quem que vai aumentando ao longo do tempo? Os produtos, porque no início da reação não existe produto, mas com o tempo eu vou produzindo. Então aqui eu posso dizer que eu tenho o aumento da concentração dos produtos. Em algum momento, a concentração dos reagentes e dos produtos se igualaram?
Em nenhum momento, concordam? Não chegaram a ficar com a mesma concentração. Só que existe um momento em que essas concentrações não se alteram mais. Concordam comigo que mais ou menos a partir daqui, vejam, as duas concentrações ficaram constantes? O que significa? Que nesse momento ocorreu o equilíbrio dessa transformação. Porque quando eu estou analisando concentração, quando que o equilíbrio é estabelecido? Eu falei para vocês agora há pouco nas características do equilíbrio. A concentração, quando ela fica constante, é porque atingiu o equilíbrio. Elas não precisam se igualar. Tudo bem? Então aqui eu tenho uma situação de equilíbrio também. Quando as concentrações ficam constantes e não necessariamente iguais, a reação entra em equilíbrio. Nesse caso, eu tenho mais reagente do que produto lá no equilíbrio, concorda? Os reagentes ficaram para cima, os produtos ficaram para baixo, mas eu poderia ter o contrário. Então vou montar um outro gráfico aqui, ó, um gráfico de concentração. De novo de concentração, por tempo. Só que imagina que agora a curva está assim, ó, a curva rosa, que está representando a concentração dos produtos, porque está aumentando ao longo do tempo, e a curva verde, que está representando a concentração dos reagentes. Vejam que elas se cruzaram num certo momento, tá certo? Mas o equilíbrio ele só é estabelecido quando as concentrações ficaram constantes. Agora eu estou analisando concentração, eu não estou analisando velocidade. Então, mais ou menos nesse ponto aqui, eu tenho o ponto em que ocorreu o equilíbrio. Então, esse foi o tempo que demorou para a reação entrar em equilíbrio. Então, vejam que não existe uma regra. A concentração, quando entra em equilíbrio, no final eu posso ter mais reagente do que produto ou mais produto do que reagente. Tanto faz. E eu posso também ter igual. E pode igualar no final. Então, tem um terceiro gráfico que eu quero mostrar para vocês aqui, que também seria um gráfico de equilíbrio, concentração por tempo, que ele vai indicar o quê? Deixa eu só puxar um pouquinho para cá. Então, a concentração por tempo. E vamos supor que os gráficos estejam assim agora, ó. Produto, que vai subindo com o tempo, reagente, que vai diminuindo. Chegou uma hora que eles igualaram. Independente se eles igualaram ou não, o que é importante a gente pensar é que chegou uma hora em que os produtos e os reagentes ficaram com concentração constante. Eles não têm que igualar, eles têm que ficar constantes. Portanto, aqui eu tenho o tempo que a reação demorou para entrar em equilíbrio. Lembrando de novo que o que está em vermelho ou em rosa são os produtos, o que está representado em verde são os reagentes. Então aqui, pessoal, vamos chegando ao final da nossa primeira aula de equilíbrio químico. Vimos quais são as características de um equilíbrio químico e como fazemos para identificar por meio de gráficos que um sistema entrou em equilíbrio. Na próxima aula falaremos sobre as constantes de equilíbrio. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!